ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam muito bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com os ideais de liberdade e o Estado de Direito. A conversa de hoje será baseada no estudo de livro de A Nascente, de Ayn Rand. Meu nome é Karen Meirelles. Eu sou o Daniel Lube. Sou o Hélio Pepe. Sou o Felipe Lima. Eu sou o Rodrigo Queiroz. Bom, o Instituto Líderes do Amanhã possui como um dos seus fundamentos o ciclo de formação, em que nós realizamos estudos de algumas obras principais, e Ayn Rand sempre tem um destaque muito forte, e esse ano um dos livros de Ayn Rand que esteve no nosso ciclo de formação é A Nascente. Bom, A Nascente fala muito sobre o objetivismo, que é um dos pilares que nós temos de liberdade, e não poderia ser diferente desse pilar não está alocado dentro do nosso ciclo de formação, uma vez que o Instituto é um instituto que visa os ideais de liberdade. Hélio, você consegue fazer um resuminho dessa obra pra gente, por favor? Claro. Embora Cântico seja o primeiro livro, o primeiro romance de Ayn Rand com uma pegada mais filosófica, em A Nascente que ela de fato inaugura o aprofundamento da sua filosofia de objetivismo, que ela finaliza em A Revolta de Atlas, digamos assim, do ponto de vista dos seus romances, né? Em Ayn Rand, ela vem contar a história do objetivismo e da liberdade a partir da antinomia entre o egoísmo, que ela trata, na verdade, não como esse egoísmo, vamos dizer assim, chulo, que a gente ouve falar no dia a dia, que ela chama de egoísmo tóxico, mas a partir do egoísmo racional, que basicamente é você pensar em você primeiro para poder atender melhor as expectativas de quem está próximo. Contra o coletivismo, na verdade contra o altruísmo, que é exatamente o oposto, você tentar achar que vai fazer o melhor para alguém, pensando primeiro nele e não considerando. E para contar essa história, a Ayn Rand ela começa o livro apresentando o nosso herói de cabelo alaranjado, Howard Roark, e a sua antinomia com o nosso, não vou dizer anti-herói porque seria inadequado, o antagonista dessa história, o coletivista, que é o Peter Keating. Howard Roark e Peter Keating se conhecem ainda na faculdade. O Roark começa a história morando de favor na casa da mãe do Peter Keating. Já na faculdade esse antagonismo entre os dois surge. Keating repetindo as velhas novas ideias do passado, e Howard Roark tentando trazer as suas ideias contemporâneas, a sua visão contemporânea de arquitetura, que era o curso que os dois faziam, como uma ideia surgida dele. O nome desse livro é A Nascente, em inglês é Fountainhead, exatamente como o indivíduo como a nascente daquilo que se materializa no mundo, a mente racional como a nascente. E esse era o valor principal de Howard Roark, que Peter Keating, na verdade, antagonizava ao sempre repetir o que era antigo. Howard começa a ter muita dificuldade com os professores, reprova por não alterar uma ideia sua e abandona a faculdade. Os dois vão para Nova York iniciar a carreira. Howard procura alguém à sua semelhança e Peter Keating é aclamado pelo mercado por repetir tudo aquilo que já existia no mercado. A gente tem que lembrar que esse livro ele remonta a 1920, 1930, escrito um pouquinho depois, mas ele remonta a essa época, e a gente está no período de renascentismo em Nova York, né, arquitetura renascentista em Nova York, aqueles acabamentos, aquelas abóbadas, aqueles acabamentos das gárgulas, aqueles acabamento de bolo nos edifícios. Depois que você lê A Nascente, você nunca mais consegue olhar uma edificação como olhava antes, né? É engraçado que, além de tudo, esse livro ele dá vida para a arquitetura para um não arquiteto, que é o meu caso. E a história vai delineando esse sucesso do Peter Keating por repetir as antigas estruturas, e o insucesso de Howard Roark, que em determinado momento, estou fazendo um resumo,
chega a desistir da arquitetura e não admite trabalhar com arquitetura ferindo seus próprios valores e vai trabalhar numa pedreira para ter o seu próprio sustento. O curioso é que, de certa forma, você pode analisar aquilo como um ato quase de insanidade dele, quase a palavra está fugindo, mas de entrega, de sofrimento. Mas na verdade não é bem por aí, porque o Rourke ele via a arquitetura de uma forma tão profunda que para ele era importante saber mais de carpintaria do que o carpinteiro. Para ele era importante conhecer mais dos materiais do que os construtores. E ao momento que ele vai para a pedreira, ele vai para a nascente das construções. E então ele prefere essa atividade braçal de quebrar pedra. Lá ele conhece a sua grande musa, né, Dominique? E se apaixona, e ele conhece uma pessoa que o enxerga. O grande pecado de Howard para Dominique era existir e ser daquele jeito num mundo que não o aceitava. Essa era a grande transgressão racional dele. O tempo vai passando, outras pessoas surgem. Howard ganha um antagonista de maior calibre, Ellsworth Turrey, um jornalista que utilizava a sua capacidade de influenciar o coletivo exatamente para preservar as coisas como sempre estavam. Ele dizia, entre outras passagens, que toda pessoa que destoava e que era excelente acima da mediocridade, ele ofendia aqueles que assim não eram. Howard conhece outras pessoas no meio do caminho, inclusive Gay Winant, que no desdobrar da história se mostra também uma pessoa que tinha a capacidade de ser virtuosa, mas que se dobrou perante aquele contexto nefasto em que as coisas aconteciam. Ellsworth Turrey passa toda a história tentando acabar com Howard, mas Howard prossegue, assim como os Homens de Visão. Em determinado momento, tem uma passagem muito marcante para mim do livro, que Ellsworth Turrey ele consegue destruir uma construção extremamente virtuosa de Howard. E ele encosta do lado dele e fala bem assim: estamos só nós dois aqui. Você pode me dizer o que você pensa sobre mim? E Howard diz, materializando a essência dele: eu simplesmente não penso sobre você. O tempo passa, Peter Kitchen começa a ser descoberto pela sociedade, a sua incompetência, a sua incapacidade de trazer algo novo. Na verdade, para fazer um parênteses, Howard consegue, enfim, começar a amealhar os homens de visão, outros homens de visão. E todas as grandes construções que passam a surgir em Nova York e no resto do mundo têm a assinatura de Howard Rourke. A sociedade começa a entender que tem alguma coisa ali que não está acontecendo e começa a pedir do resto do mercado algo que também seja inovador. E Peter Kitchen, que ocupava então a posição de arquiteto de sucesso, passa a ser cobrado por isso. E claramente ele não consegue entregar e começa a sua derrocada. Até que em um determinado momento você tem uma construção chamada Cortlandt Homes, que na verdade era um projeto muito complexo, que as pessoas não conseguiam adaptar os projetos de arquitetura para a entrega do objetivo final, do objetivo social daquela estrutura na sociedade. Peter Kitchen vai pedir perdão e arrego para o Howard Rourke. Assim como na faculdade, né? Para ter a sua ajuda. Howard, generosamente, não altruisticamente, generosamente, atende ao pedido de Kitchen e, para desenvolver aquele projeto, renuncia a toda e qualquer remuneração, salvo uma, que o seu projeto fosse mantido na integridade. Esse projeto, de fato, sai vencedor do concurso para construção, porém, Kitchen não consegue cumprir o combinado. Até tenta, mas as forças são mais fortes do que ele. Sim. E o projeto é modificado. Sim. Howard entende que aquilo é uma transgressão da sua propriedade intelectual e, por fim, resolve dinamitar Cortlandt Homes. E a gente encaminha o livro para a sua parte final, a parte talvez mais emocionante, mais dramática, Sim. que é o julgamento de Howard Rourke, que se encerra
ainda bem, na vitória do nosso herói, do individualismo frente ao coletivismo, preservando o seu direito de preservar a sua propriedade intelectual. Sim, é isso, Hélio. E Daniel, diante desse contexto todo, né, desse resumo breve que o Hélio fez para nós, eu queria que você falasse um pouquinho do Howard como o homem ideal pensado por Rand. Consegue falar para a gente sobre isso? Claro, Karen. Tem até um ponto muito interessante da forma como a Ayn Rand pensou, inclusive, a nascente, inclusive pelo próprio título do livro, né? Inicialmente ele se chamaria Second Hand People, né? Que seria, na tradução livre, pessoas de segunda mão, e ela conta que as histórias de herói, e um em particular, teve uma influência muito importante para ela, e ela nunca se sentiu muito preparada para escrever um livro trazendo esse herói que compilaria ali os valores e a moralidade que ela entendia que seria a melhor e a correta. E ela conta numa entrevista que um dia ela estava travada para conseguir realmente, com um bloqueio muito grande para conseguir evoluir no livro, e pensando justamente qual seria o foco dela em relação à escrita, né? Como que esse herói ele se desenvolveria. E ela esbarra com uma atriz de Hollywood, que cumpria ali todos os requisitos, como o Peter, né? Ela realmente era muito dedicada, parecia ter um brilhante futuro ali dentro do ambiente de Hollywood. E numa conversa com ela, ela questionou o que movia essa mulher, né? Para entender melhor o que tinha de diferente entre ela, entre a Ayn Rand e essa mulher que ela tinha conhecido. E a mulher fala para ela o seguinte: o que me movimenta é justamente, através de uma metáfora, ela explica, o que me movimenta é o seguinte: se ninguém tem um carro ou 2 carros aqui em Hollywood, eu simplesmente não tenho nenhuma esperança ou vontade de conseguir esses carros. Agora, se alguém tem 2 carros aqui em Hollywood, então eu também quero ter 2 carros. E foi ali que a Rand falou que duas lâmpadas se acenderam, e ela teve a ideia realmente de o que diferenciava ela dessa atriz, o que diferencia o Howard do Peter, de fato, né? E tem essa virada de falar: olha, eu não vou escrever também um livro para dizer como a sociedade deveria ser. Então eu não estou querendo eu quero defender o egoísmo real, que depois a gente passa a chamar de egoísmo racional, mas que para ela era o egoísmo real, né? E eu não quero defender aqui uma forma de estruturação da sociedade, um código de conduta e moralidade para a sociedade. Eu quero eu quero libertar o indivíduo, né? Seria realmente um código individual ali de libertação, como o Howard traz para a gente. E aí, linkando já com a sua pergunta, foi a partir desse insight, então, que ela decidiu que o homem ideal para ela seria, acho que se a gente pudesse resumir aqui em algumas poucas palavras, seria um indivíduo completamente direcionado pela razão, né, que seguisse a sua razão como valor máximo, independente, né, que não dependesse da sociedade ou de qualquer outro indivíduo para se concretizar, né, e que de fato ali tem uma boa autoestima, no sentido de que ele vai sempre buscar o melhor para ele, e a partir disso a sociedade em volta se aprimoram também, mas que o direcionamento ali moral e ético dele é de fato o seu bem, o seu benefício próprio, né, fugindo do altruísmo. Isso é interessante porque a Rand pensou isso até na construção dos capítulos. Ela conta que ela selecionou esses personagens que nomeiam os capítulos do livro justamente pensando em como eles refletiriam, né, e se contrapusiam contra o próprio herói dela. Então, por exemplo, a gente tem o Peter Keating, que não é o homem ideal e não sabe que não é. A gente tem o Turrey, que não é o homem ideal e sabe, e por isso age sobre isso. A gente tem o Howard, que óbvio é o herói, ele é o homem ideal e ele concretiza, apesar de todas as dificuldades, ele segue os seus valores, seus princípios. E a gente tem também o Einand, que poderia ser o homem ideal, mas não é. Então ela diz que construiu os capítulos pensando nesse desenvolvimento. Então a gente já consegue entender
um pouco de qual era o objetivo da Ayn Rand na escrita desse livro, que de pessoas de segunda mão acabou se tornando o Fountainhead, a nascente, né? O foco mudou completamente do coletivo, de uma regra moral coletiva, para de fato focar no indivíduo, na liberdade individual da alma ali do indivíduo. Sim. Rodrigo, o Daniel trouxe pra gente, muito claro, o homem ideal, como Howard Roark, e o homem que não seria o ideal, como um exemplo, Peter Kitchen. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente exemplos reais, né, da obra, em que se deixa evidente que Peter tem esse perfil do homem que foge ao que Rand espera. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Primeiro eu quero até linkar com a resposta do Dan, que quando a gente pega o livro para ler, eu fui ler pela primeira vez, foi muito enriquecedor e realmente muda como pessoa. Se outra pessoa quer acatar ou não, é a decisão individual dela. E respondendo a sua pergunta, Karen, em várias partes do livro, o Peter e o Howard, ele realmente trazem realmente quem eles são. Por exemplo, existe um debate quando o Gale propõe um contrato para o Peter em que ele precisaria abandonar a Dominique. E essa era a única condição. Ele aceita. Ou seja, ele amava ela, era o amor da vida dela, e ele realmente abandona por querer atingir um status ali financeiro, enfim, o projeto que para ele era mais importante naquele momento, mesmo muito amargado, desculpa. Já o Howard, você pode ver que ele não ligou, por exemplo, para o que a sociedade ia julgar ele quando ele foi e explodiu o projeto de Carter Holmes. Então isso mostra que ele segue, apesar de ser muito drástico as atitudes de Howard, eu acho que a Ayn Rand ela contou isso muito forte dentro do livro, de coisas que vão sendo feitas que até mesmo a gente se indaga, será que se fosse igual ao Howard eu faria exatamente tudo aquilo? Eu não cederia por alguma coisa? E ele faz. E isso acontece diversas vezes. Então ele não dá o braço a torcer, ele prefere voltar a trabalhar numa mina do que trabalhar ou aceitar uma mudança em um projeto. E quando a gente pensa assim, poxa, é só uma mudança, mas para ele feria o valor principal dele, que era a liberdade, enfim. A integridade. Integridade, desculpa. Boa. Por vezes, assim, eu até me questionei, durante parte da leitura da obra, se de fato fazia sentido essa permanência tão fiel à sua integridade em todo o tempo, que muitas vezes colocava ele numa condição, perante a sociedade, numa condição desprivilegiada, porque as pessoas não necessariamente faziam uma leitura dele como um homem ideal até então. Então ele se colocava muitas vezes aquém daquilo e eu dizia, caramba, mas você vai novamente apoiar, você vai novamente ceder, você vai novamente, né, e isso fica, por vezes, durante a leitura da obra, você fica intrigado com aquilo. Felipe, eu queria que você tentasse trazer pra gente um pouquinho agora os pontos ápices da obra, os pontos em que você entende que Rand consegue trazer à tona, de fato, os valores que ela quer trazer para nós na obra, né? Os valores de liberdade, os valores de objetivismo. Você consegue detalhar para a gente pontos ápices da obra em que esses valores eles ficam evidentes? Sim, em vários momentos, né? O principal deles, com certeza, é o discurso do Howard durante o julgamento, né? Que você tem até... Inclusive, até abrir um parênteses antes, foi algo muito surpreendente para mim ter contato com a Ayn Rand, porque aqui no Brasil não é uma escritora muito falada, mas a gente, durante os estudos, né, a gente viu que tem episódio dos Simpsons fazendo o próprio discurso do Howard. Sim. A gente tem uma notícia que não se sabe se é mito ou verdade, mas de que depois da Bíblia, uma suposta pesquisa da Biblioteca do Congresso americano, de que depois da Bíblia, Revolta de Atlas é o segundo livro mais lido da história dos Estados Unidos. Sim, exatamente. E fica muito claro até na própria questão constitucional e como os Estados Unidos se comportam em relação a esses valores de liberdade que a própria Ayn Rand faz, né, nas suas obras. Então, a gente tem esse ápice, né, da obra que
onde ela deixa claro que existem realmente as pessoas de segunda mão, como seria o título do livro, e existem os criadores, que são as pessoas que servem como, vamos dizer, a ponta da pirâmide ali, só que positiva, não... porque o cara tem 2 carros, eu vou ter 2 carros, mas, se a gente olha, ao invés de olhar os 2 carros, a gente vê um criador, uma pessoa muito à frente, essa pessoa também estimula outras pessoas a darem mais valor à sua integridade, a darem mais valor às suas criações, à sua forma de lidar com escolhas, com a sua liberdade e com o coletivo. Tem outro ponto que também me marcou muito, que foi a conversa do Turri com a Dominique, onde ele deixa explicitamente clara a visão dele que, na visão dele, a democracia é como se fosse uma supremacia da mediocridade, onde pessoas que não são medíocres ofendem as pessoas medíocres por terem um QI a mais ou uma criatividade maior. Então, essa forma, né, de abordar a visão do Turri de que o especial ele atinge o medíocre e, portanto, a gente deve restringir o especial, foi muito marcante para mim, porque em vários momentos, né, as decisões que a gente toma, seja através de um congresso ou no dia a dia, né, com esse viés coletivista, acabam gerando exatamente isso. Eles impedem a gente de ter um desempenho ou um resultado excepcional para que a gente continue com o dia a dia medíocre. Tem também uma cena que, até mesmo durante a apresentação, durante as discussões da apresentação, eu fui enxergando essa cena de outras formas, que é a própria cena do encontro ali entre Dominique e Howard, onde existe uma alegoria ali, né, polêmica, que na discussão ficou muito claro para mim essa questão da sobreposição de valores em relação a Dominique, que antes era uma pessimista, encontrar no Howard um símbolo dessa integridade que ela sempre enxergava, mas ela nunca colocava em prática. E aí, a partir daquele momento, a história dos dois muda, né? Principalmente a dela, o Howard continua ali com essa integridade. E ao mesmo tempo ela se martirizar por ter encontrado nele a figura de um homem que não poderia se concretizar naquela sociedade, né? Sim, exatamente. E o incômodo dela de ver aquele homem conviver com a sociedade. Exatamente. Então ela entrava em contradição o tempo inteiro. É um paradoxo impossível para ela, porque era justamente o que ela gostaria que fosse e que ela dizia ser impossível, e justamente ali estava Howard, um indivíduo contra todos, fazendo o impossível se tornar possível por si só. Então, assim, para ela era quase que a realidade, justamente aquela frase, né, da Ayn Rand, né, que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Para ela era justamente aquilo ali. Então a realidade estava se colocando, que aquele mundo era melhor, era possível, um mundo de genialidade, não de mediocridade, e ela se viu numa posição que, eu julgo que talvez não tinha a coragem necessária o suficiente para buscar aquilo para ela também. Então é realmente um local muito difícil de citar, moralmente falando. E assim, talvez a gente podia ter feito uma pontuação disso antes. No fundo, assim, por que a obsessão da Ayn Rand com a liberdade, né? Por que a obsessão da Ayn Rand com o indivíduo? E aí tem tudo a ver com a história dela, né? Não vamos aqui fazer a análise da Ayn Rand, não está aqui para fazer análise, mas assim, tem tudo a ver com a história dela. É uma jovem que cresceu no início dos anos 1900 na Rússia, viu a revolução acontecendo, viu as empresas sendo tomadas, os pais eram donos de uma pequena farmácia, viu isso ser confiscado, conseguiu fugir para a casa de uma tia numa outra região, se não me engano, na Crimeia, e depois conseguiu imigrar para os Estados Unidos, que naquele mesmo período, no início dos anos 1900, vivia o auge da Revolução Industrial, vivia o auge da criação, vivia o auge da ode à mentalidade, à racionalidade, à criatividade
humana. Se a gente parar para refletir, as pessoas que viviam naquele tempo são pessoas que a gente está aqui 120 anos depois, falando das grandes criações e vivendo das grandes criações, da herança que eles deixaram para a gente. Então, o incômodo de Ayn Rand com o suposto pensamento coletivo, né? Hoje a gente sabe que as revoluções elas usam a alegoria do coletivo, mas na verdade para dar poder para pouco, esse tipo de revolução como a Revolução Russa, né? Mas, enfim, então ela tinha na sua mente uma coisa assim, muito enraizada do incômodo com o coletivo e da preservação da liberdade. Quando ela chega nos Estados Unidos, já um pouco mais velha, e vive com os Estados Unidos nos anos 1920 e tal, e daquele momento cultural e econômico, a gente tem que lembrar que precede a crise de 1929, a pai fala assim, olha, vocês estão destruindo o paraíso na Terra. E ela se sente obrigada, motivada, tem que lembrar que ela foi trabalhar, ela foi roteirista em Hollywood, que é quando ela tem o encontro que o Pedro, assim, você tem algumas peças, Jô Soares, pouco tempo atrás, trouxe uma peça de Ayn Rand para São Paulo, enfim, então ela teve uma outra profissão e depois ela foi entendendo o seguinte, cara, isso tá tudo errado, a gente precisa de falar. Eu vou até fazer aqui um corte, que é curioso que isso bate um pouco com a história do Reagan, né? Reagan era um artista que vai para a guerra do Vietnã e ele volta e vai lutar contra os comunistas, vamos dizer assim, ou pelo menos contra a ameaça comunista. E quando ele volta, então ele não era um cara que tinha liberdade enraizado assim, na mente racional dele. Ele viveu a luta contra o outro lado da liberdade. Então quando ele volta e chega no Sindicato dos Artistas em Los Angeles, está todo mundo falando de comunismo. E ele fala, tem alguma coisa aí. E aí ele começa a vida política dele pelo próprio sindicato e depois vai para a gestão pública, para o governo, etc., até que consegue a presidência. Então, assim, essa história da liberdade dela tem essa defesa intransigente que ela faz e que depois ela transforma no objetivismo como filosofia, tem muito a ver com uma experiência do antes e depois, da Rússia e do que ela achava dos Estados Unidos e do que ela encontrou nos Estados Unidos. Sim, daquilo que ela viveu, né? Daquilo que faz parte da história dela. Exatamente. Né? E aí, meninos, puxando um pouquinho o gancho para uma fala do Felipe, que eu acho que foi bem pertinente, aqui no Brasil esse não é um livro tão conhecido, né? No meio de nossa população. Para nós, ele é muito familiarizado, mas porque nós estamos no instituto, né? Que fala sobre liberdade, que tem pilares e integridades muito voltadas à liberdade. Mas eu acho que nós estamos num ano propício, né? Um ano de eleições. Um ano que esse livro cabe muito à leitura. E eu queria que vocês, além de tudo que vocês falaram aqui, vocês pudessem detalhar um pouquinho algo que possa fazer o indivíduo que não se encontra no nosso meio, que não se encontra ali no Instituto Líderes do Amanhã, querer ler A Nascente. Queria que vocês trouxessem aqui fatos que façam esse indivíduo ter vontade, após escutar esse nosso podcast e ver esse nosso podcast, de fazer a leitura de A Nascente e conhecer mais sobre as obras de Ayn Rand. Felipe, você quer começar? Teve um apontamento que eu tive quando eu estava lendo, que logo no começo do livro, né, que é a parte de faculdade, que acredito que todo mundo aqui já passou disso, e até voltando para a escola ainda, né, que é muito Peter Kitchen, assim, vamos dizer, né, que, por exemplo, na escola, quem não queria fazer direito, engenharia e medicina já ia morrer pobre. Aí chega na faculdade, o pessoal desfilava com o uniforme de algumas empresas, assim, grandes empresas, né? Sim. Então era assim, eu tinha matéria que era o processo de produção de uma empresa. Então era quase que guiado, assim, né? Você vai estudar, vai formar e vai entrar nessas empresas aqui. Como era o caso do Peter e no escritório de arquitetura, que ele já sabia que ele ia ter uma vaga naquele escritório quando ele saísse da faculdade. Sim. Então, o livro, né, ele acaba te convidando a pensar de uma outra forma a sua própria carreira, o seu próprio trabalho
não aceitar, né, essas opções que são jogadas pra gente o tempo todo, sem pelo menos uma breve, ou lendo o livro, porque é um livro bem grande, né, uma profunda reflexão em relação a isso. Então, para uma pessoa que nunca teve contato com esse tipo de dilema ainda, porque hoje a gente tem mais liberdade, né, de opinião. Com a internet, com o YouTube, você consegue ver qualquer lado, né? Mas até pouco tempo atrás a informação ela era concentrada, direcionada, então a gente não tinha tanto essa habilidade de enxergar visões diferentes, como é o caso da Ayn Rand, que é uma pessoa que fugiu do socialismo, né, para conseguir ter a própria liberdade. Bom, já aproveitando para vincular um pouco esse contexto que você colocou, Karen, no começo da pergunta de período eleitoral e também um pouco do que foi dito pelo Felipe em termos de dilema, né, que nós vivemos quando nós temos contato com a Ayn Rand, principalmente com a Nascente. Eu acho que o principal benefício que a gente pode ter, talvez, é a busca incessante por valores desse livro. Não que a Nascente vai te trazer esses valores, é lógico que ela foi construída com base em alguns valores, não que esses vão ser os seus valores ou que ela vai te trazer ali um cardápio de valores para você adotar uma doutrina, muito menos do que isso, é mais um convite ao questionamento de quais são os meus valores essenciais, do que eu não abro mão, né? Como que eu tomo as minhas decisões, como eu conduzo minha vida, e aí chegar de fato, acho que pelo dilema que todos aqui passaram quando começaram a ler e foram se identificando inclusive com alguns dos personagens, que é a pergunta maior, que é: eu estou vivendo de fato para mim ou eu estou vivendo para o outro, para a sociedade? Por exemplo, exemplificando a sua posição, se você se sente bobo de viver num país corrupto e ser honesto, leia o livro para você talvez ter um alento de que viver pelos seus próprios valores vale a pena, né? Exato. E cada um tem uma hierarquia de valores, né? A minha hierarquia pode ser diferente do Daniel, pode ser diferente do Hélio. E seu candidato também pode ter uma hierarquia diferente. E tá tudo certo. Você tem que saber ponderar isso, o que é mais interessante para você diante dos seus valores elegíveis, né? Vamos dizer assim. E muito além até, acho, assim, de fato é para a vida, né? Que Exato. reflete justamente na sua escolha, porque como qualquer escolha que você vai passar a ter, vai ser baseada nos seus valores, em princípios inegociáveis, assim como o Howard tinha. E isso com certeza vai influenciar nesse aspecto, mas assim, até questões que são tratadas de relação do Peter com a própria mãe. Então, eu estou vivendo naquele dilema dele, se eu vou para o escritório de arquitetura ou eu invisto nos estudos, na bolsa que ele tinha recebido e etc. E ele pergunta, inclusive, ao Howard, e o Howard fala: olha, você que tem que decidir isso, e ele até questiona: não, mas minha mãe sempre quis. Então, assim, será que, até num plano mais doméstico mesmo, né? Será que você de fato está vivendo a sua vida pelos seus desejos, pelas suas aspirações, ou pelo que você absorveu da sociedade ou do seu núcleo familiar, ou enfim, pelos outros, né? Eu acho que e é bom também fazer essa diferença. Não é que a Ayn Rand é contra a caridade ou qualquer tipo de ajuda ao outro, mas é contra justamente essa anulação do indivíduo em benefício de outrem. A caridade pode ser vontade do Claro. Exato. A compulsoriedade nela, que é o problema. E quando a gente estava nos preparando para o estudo dessa obra, era engraçado que muitas das vezes, né, Daniel, a gente se deparou com esses temas da caridade, da filantropia, e nos colocavam muitas vezes em xeque, né, sobre o quanto isso estaria ok numa visão de liberdade ou não, né, seguindo uma linha do objetivismo. Bom, meninos, a gente está caminhando para o fim. Eu gostaria de perguntar se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de detalhar aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos vendo. Se tem algo que vocês gostariam de deixar como mensagem. Começa. Não, eu tenho uma pergunta um pouco bombástica aqui, mas acho que já pode ser para encaminhar ao final. Foi uma pergunta que surgiu muito durante os nossos estudos.
e fizeram também enquanto a gente estava debatendo junto com todo o Instituto. E eu acho que hoje eu já me sinto, eu já acredito que entendo um pouco mais que eu consiga responder. Queria ver se todos também se sentem assim, mas Vamos lá. se o indivíduo ele estabelece um padrão de valores, ele deve segui-los, né, independentemente de quais objeções ou desafios ele vai encontrar. O que de fato diferencia o Howard Roark do Turrey, né? Ou do Gale. Ou de alguém que, por exemplo, tenha valores deturpados, inclusive contra a própria liberdade ou contra o próprio indivíduo. Assim, seria essa uma... A racionalidade e o limite é o outro. Bem, primeiro que os valores que ele defendia não eram valores tirados de uma cesta qualquer. Eram valores desenvolvidos a partir de um pensamento estritamente racional e profundo. Segundo, que os valores que ele vivia não afetavam a ninguém. Enquanto os valores do Ellsworth Turrey, por exemplo, eram valores de imposição sobre o outro, da vontade dele sobre o outro. Howard só queria viver de acordo com as vontades e os valores dele para ele. Ele nunca impôs a mais ninguém. E ele só queria, inclusive, transacionar com quem enxergasse e entendesse os valores dele e a forma como ele vivia a vida dele, e assim aceitasse. Turrey é exatamente o oposto. Essa que é a questão do coletivista contra o individualista. O Turrey era exatamente o oposto. O Turrey, ele estabeleceu, da cabeça dele, sem nenhuma racionalidade, quais eram os valores que a sociedade deveria viver, e ele impunha aos outros. Lembrando, não necessariamente vivendo exatamente daquela forma, porque ele era financeiramente, ou por status, ou por fama, o grande agregador dos louros das pessoas viverem daquela forma. É o que acontece nesse socialismo, esquerdismo de iPhone, etc., que a gente vive. As pessoas falando como a sociedade deve viver por uma maneira altruística, coletivista, etc., 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 e aí só para exemplificar com algumas pessoas da mídia, enquanto o cara faz contratos de remuneração de 1 milhão, 2 milhões, etc., ao mês, exatamente para ele continuar falando isso. Então, a integridade é um limite. A integridade é um limite. Então, eu acho que a resposta está por aí. Perfeito, perfeito. E você acha que os valores são mutáveis ao longo do tempo, pessoais? Você acha que é totalmente possível isso? Porque no livro, começo ao fim, eles têm o mesmo valor, mas você acredita que na vida real... Eu acho que em algum momento você vai ter os valores certos. Não necessariamente vai ser com 18 anos. Claro. Exato. Eu acredito no amadurecimento e e na no evolução desenvolvimento do do ser humano. humano. E acho que você não nasce sabendo. A diferença de ter uma história narrada por um herói é que o herói nasce sabendo. Sim, é verdade. Né? E nós que não somos tão heróis assim, vamos desenvolver isso ao longo do tempo, da vida e etc. Boa. Eu acho que é por aí. Exato. Só para concluir, realmente é nessa linha realmente que eu também penso, e esbarra de fato na racionalidade, né? E na independência do homem ideal que ela trouxe. Eu só consigo ser independente e completamente racional se eu conseguir convencer o outro a adotar determinada postura ou não, né? E pelo que a gente vê também no livro, especialmente no exemplo do Turrey, é que ele, na verdade, se utiliza ali de manipulação, de outras formas que não a racionalidade para manipular todo um coletivo. Então, assim, o que eu não sei, imagino que não, se exclusivamente pela racionalidade, se todos esses valores e essa estrutura de sociedade que ele pensou, se ela passaria nesse teste ali da racionalidade, da experimentação e de análise das consequências que, de fato, ela traz. E Karen, indo já que você puxou a conclusão, eu vou voltar no apontamento que você fez antes de porque ler o livro. Joia. Ela tem um outro livro mais conhecido, né, que eu até mencionei antes, que é a Revolta de Atlas. Sim. Que muita gente ou já leu ou já teve a curiosidade, inclusive pelas informações. Aqui em Vitória, não sei se vocês lembram, na pandemia uns malucos colocaram 30 outdoors, Luiz John Galt e tal. Até hoje a gente não descobriu quem são Até esses hoje malucos, né? E o que acontece? A Revolta de Atlas, ele acabou, acho que, mais conhecido, bem, primeiro pelo aprimoramento de capacidade de escrita dela, tem uma certa diferença. Sim. Na elegância até da escrita dela do primeiro para o segundo livro.
de Nascente para Revolta de Atlas. Mas Revolta de Atlas trata muito de como, quando o indivíduo é disfuncional do ponto de vista de valores, a sociedade paga. Então ela mostra a disfunção de uma sociedade de indivíduos sem virtude. Bem, e como indivíduos virtuosos acabam sofrendo no meio disso. A Nascente é o livro, vamos dizer assim, eu até prefiro ele, mas ele é o livro antecedente, ele é o livro preparatório, é o livro em que ela discute como é esse indivíduo ideal. Sim. Então, se você de alguma forma já teve curiosidade de ler A Revolta de Atlas, ou se você já leu e se você viu isso, eu acho que um grande chamariz para você ler A Nascente é entender que várias premissas estão ali naquele livro. E é um livro assim, muito importante para você, de fato, no final das contas, chegar na transformação que os dois livros podem dar. É como se ele fosse as séries iniciais, né, de uma escola, para que a gente alcance aí o ápice. E falando de série, para quem não sabe, tem um livro, tem um filme, na verdade, que é bem antigo também, dá para procurar na internet, em inglês, você vai achar, que é a primeira porta de entrada aí para quem está querendo entender um pouquinho mais sobre objetivismo, Ayn Rand, e vale muito a pena. Bom, meninos, muito obrigada pela presença de todos. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu sugiro que vocês continuem acompanhando as nossas redes sociais e os próximos podcasts do Instituto Líderes do Amanhã. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.